Martin Heidegger, O Ser e o Tempo e a Explicação do Nada. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O ser e o nada, como define Heidegger, o conceito do nada, antes de tudo, não significa alguma coisa material. É, entretanto, a ausência, como virá exatamente depois da vida, com efeito, o ser que deixa de ser. Sua argumentação a respeito da fundamentação do nada, provocador de angústia, a certeza da inexistência com a morte, o que é naturalmente o ser, apenas sua existência efetivada no tempo histórico. Desse modo, a relação do ser em seu tempo. É inevitável a nulidade que aguarda o ser com a morte, o que será depois simplesmente como se nada tivesse acontecido anteriormente. O princípio entrópico da física. Tudo que existe é para ser renovado, objetivando a substancialidade da matéria. Explica-se do ponto de vista da natureza em si. Em referência à biologia, o ser apenas sua replicação permanente. O ser como permanência não se fundamenta em questões metafísicas. Negaria, portanto, a essência da replicação em referência ao corpo. Com efeito, toda definição é compreendida no tempo histórico como produção cultural. O ser, enquanto indivíduo, direciona-se essencialmente para a morte, sem finalidade a não ser a sua exclusão. É necessário tal fundamento, visando a sobrevivência da natureza. Tudo que existe nela efetiva-se desse modo, realiza o princípio substancial da replicação. Com efeito, a verdadeira natureza do nada é a permanência da complexidade, a morte, o limite da existência para o ser como individualidade. Entretanto, para a evolução da espécie, o indivíduo não tem perspectiva enquanto ser existencial, pois esgota nele mesmo, sem funcionalidade para o futuro, uma vez que cumpre apenas o papel de replicador. Tal exposição, uma lei natural, tudo que existe esgota na mudança permanente da natureza, substanciando a alteração do estado de mudança. Com efeito, o ser é sua historicidade para a existência. Não tem como ser diferente. O mesmo mecanismo se aplica à natureza de um modo complexo, global. O esgotamento faz parte de todas as formas materiais. No entanto, tratando-se do Homo sapiens, especificamente, devido à sua imaginação como produção cultural, pensa ser o espírito a essência humana, quando a mesma apenas produção ideológica da linguagem. Evidentemente, o ser como criação espiritual não existe após a morte, sendo seu esgotamento natural. No entanto, toda a existência é compreendida pela representação da linguagem, ou sejam, as formulações ideológicas do espírito. Com efeito, a memória determina a existência do corpo, como perspectiva da defesa simbólica da fala. O que não pode de fato morrer é o cérebro, a representação do ser, a negação do nada. Entretanto, morre
com a morte do corpo. Desse modo, formula-se a angústia, um ser para o nada, a impossibilidade da efetivação do ente, ou seja, da continuidade do espírito. A vida de fato termina com a morte, pois o corpo incorpora em outra perspectiva a naturalidade, que é a permanente transformação da matéria. Com efeito, nessa lógica, não existe a morte para o corpo, pois o que existe é a permanente transformação psíquica indelével, objetivada tão somente na natureza. A respeito do espírito, é somente um momento representativo de um instante cultural. Cria-se o conflito, pois o mesmo deseja superar sua condição a priori de ser apenas o desenvolvimento da linguagem, significando, portanto, a profunda alienação da existência. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.